Terceira maneira, galera, que nós temos para calcular o ΔH de uma reação é através da chamada lei de Hess. Acompanha aí no módulo para a gente completar, tá? Lei de Hess, lei dos estados inicial e final. Diz assim: o calor de uma reação, ou seja, o ΔH de uma reação, depende apenas dos seus estados inicial e final. Inicial e final. Belezinha? Embaixo, galera, nós temos um espaço. Nesse espaço, a gente vai trabalhar um esquema geral, tá? Então, vamos anotar legalzinho isso aqui. Nesse espaço, coloquem esquema geral. Beleza? Esquema geral. Vamos lá. A lei de Hess, escutem legalzinho o que eu vou dizer. Ela é aplicada quando a reação química ocorre em mais de uma etapa. Galera, você pegou a questão, olhou para a questão, ela é de termoquímica. Aí tem 2 equações, 3 equações, não tem para onde correr, não tem. É lei de Hess, tá? E a lei de Hess, ela diz assim: quando uma reação química ocorre em mais de uma etapa. Galera, o ΔH da reação geral, o ΔH do processo completo, ele é determinado através da soma dos ΔHs das etapas. Tudo isso que eu falei, vou colocar agora no esquema geral. Vamos lá. Vamos supor que nós temos um processo que ele ocorre, galera, em duas etapas. Aí na primeira etapa eu tenho A reage com B, produzindo C e D. E aí eu tenho o ΔH da primeira etapa, ok? Tenho agora uma segunda etapa. A reage... Opa, corrigindo aqui meus feras, só um segundinho. Segunda etapa. C reage com D, produzindo E e F. ΔH da segunda etapa. Aí a lei de Hess, ela diz: some as equações e vamos encontrar a equação global. Some os ΔHs e vamos encontrar o ΔH total. Então, lei de Hess é quando a reação química ocorre em mais de uma etapa. Aí, meus feras, nós vamos somar as equações e vamos achar a equação geral, equação global. Vamos somar os ΔHs e vamos achar o ΔH total desse processo, tá? Agora, lembrando o que trabalhamos em em estequiometria. Lembrando que trabalhamos em estequiometria. Tudo aquilo, galera, que se repete em posições invertidas, a gente vai cancelar, cortar e mandar embora. Então aqui nós vamos cortar o C com o C. Produto, reagente, posições invertidas. O D com o D. Produto, reagente, posições invertidas. A gente cancela, manda embora. O que foi que sobrou agora nos reagentes? Sobraram A e B. O que foi que sobraram nos produtos? E e F. Ô galera, o que é
A e B. A e B, olhem para cá, é o estado inicial. A e B é o estado inicial. O que é E e F? É o estado final. Então, lei de Hess, lei do estado inicial e final, ok? ΔH total é igual ao ΔH1 mais o ΔH2. Belezinha? Galera, então lá vai eu repetir novamente. Quando a gente pegar uma questão de termoquímica que tenha mais de uma equação, é lei de Hess, não tem para onde correr não. Então somem as equações e achem a equação global. Depois somem os ΔHs e vamos achar o ΔH total. Belezinha? Isso é lei de Hess. Então olhem para mim. Nós temos 3 maneiras de calcular o ΔH de uma reação química. Primeira, através dos calores de formação. Segunda, através das energias de ligação. E terceira, através da lei de Hess. Beleza? Legalzinho, meus feras? Quero ouvir. Legalzinho? Beleza, beleza e beleza. Vamos agora para o nosso último tópico, tá? Para a gente fechar a teoria de termoquímica e na sequência passarmos aí para as questões. Galera, o quarto e último tópico é para a gente trabalhar a espontaneidade de uma reação química. Belezinha? Então, nós temos aqui esse último tópico, espontaneidade de uma reação. Acompanhe legalzinho aí comigo. Uma reação é tanto mais espontânea, quanto mais negativo for o valor de seu ΔH. Opa! Ô galera, isso é importante. ΔH negativo, a reação é exotérmica. Então anotem ao lado, coloquem assim: reações exotérmicas são espontâneas. Reações exotérmicas são espontâneas. Reações exotérmicas são espontâneas. E reações endotérmicas são não espontâneas. E reações endotérmicas são não espontâneas. Ponto final. Belezinha? Então, voltando aqui. Uma reação é tanto mais espontânea quanto mais negativo for o valor de seu ΔH. Reações exotérmicas. Mas esse não é o único critério para avaliar a espontaneidade de uma reação. Um outro critério é a entropia. Meus feras, existe um outro critério, entropia, que nós representamos pela letra maiúscula S. Cuidado para que vocês não confundam entalpia com entropia, beleza? Entalpia, H, entropia, o Szão, beleza? E a entropia, vamos trabalhar o conceito, galera, completem o conceito. Entropia
é a medida da desordem de um sistema. É a medida da desordem de um sistema, certinho? Meus feras, entropia é o grau de desordem de um sistema. Eu vou anotar isso aqui pra gente. Entropia, beleza, é o grau de desordem de um sistema. Beleza? E a fórmula? Tem um espaçozinho aí da fórmula, galera. Destaquem aí a fórmula, beleza? A fórmula é essa daqui. Tem um espaçozinho aí embaixo. A fórmula é essa daqui. Nós temos variação da entropia é igual a entropia final menos a entropia inicial. Beleza? Variação é final menos inicial. Aí você tá esperto, né? O que a gente tem no final? Produto. O que a gente tem no início? Reagente. Então, a variação de entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Belezinha? Agora, galera, uma outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, tem aqui no módulo, é só destacar, destaque, entropia do sólido é menor que a entropia do líquido, que por sua vez é menor que a entropia do gasoso. Ou seja, meus feras, no estado gasoso, olhem para mim, no estado gasoso, a desordem é maior. As moléculas estão muito livres, então elas terminam causando uma desorganização maior. No estado sólido, as partículas estão mais juntinhas, mais compactadas. Isso faz com que a desorganização, a desordem, seja menor. Então, no estado sólido, a desordem é menor, a entropia é menor. No estado gasoso, a desorganização é maior, a entropia é maior. Belezinha? Então, substâncias no estado gasoso apresentam uma entropia maior. Substâncias no estado sólido apresentam uma entropia menor. Beleza? Agora, galera, o que acontece? O que acontece, tá? Beleza? Destaquem o que está em negrito. Destaquem o que está em negrito. Uma reação é tanto mais espontânea, quanto mais positivo for o valor de seu ΔS, ou seja, a variação de entropia. E aí, galera, se liguem legalzinho no que eu vou chamar a atenção de vocês agora, tá? Fiquem espertos, tá? Atenção, 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 atenção. Uma reação espontânea, aquela reação química que ocorre de forma espontânea, ela tem ΔH negativo, né? Ela é exotérmica e ela apresenta variação de entropia positiva. Uma reação não espontânea, ela apresenta
ΔH positivo. Ou seja, meus feras, ela é endotérmica. E ΔS negativo. Belezinha? Então aqui a gente tem esse resumo. Reação espontânea. O ΔH é negativo, o ΔS é positivo. Reação não espontânea. O ΔH é positivo e o ΔS é negativo. Belezinha? Anotem esse espaço. Anotem, né? Arrumem um espaçozinho. Arrumem um espaçozinho, beleza? E anotem isso daqui, tá? Anota, galera. Vou ficar esperando aqui, beleza? Massa! Anotaram? Então vamos fechar o nosso conteúdo agora, vamos lá. Pessoal, na sequência, nós temos a energia livre de Gibbs. Esse cara, chamado William Gibbs, o que foi que esse cara fez? Esse cara foi show, galera. Esse cara criou uma fórmula que relaciona a espontaneidade de uma reação com três coisas. Relaciona a espontaneidade de uma reação com, primeiro, o ΔH da reação. Segundo, o ΔS da reação. E terceiro, a temperatura da reação. É a chamada energia livre de Gibbs, tá? E eu vou colocar aqui pra gente, galera. Beleza? Apagando aqui a lei de Hess. Vamos legalzinho. Então agora na sequência, meus feras, nós temos energia livre de Gibbs, que nós chamamos de ΔG. ΔG, energia livre de Gibbs, tá? A fórmula é essa daqui, galera. ΔG é igual o ΔH menos temperatura em Kelvin, temperatura absoluta, vezes o ΔS, vezes a variação de entropia. Repetindo, energia livre de Gibbs, ΔG, é igual a ΔH, variação de entalpia, menos temperatura em Kelvin, temperatura absoluta, vezes o ΔS, que é a variação de entropia, tá? Aí, galera, se o ΔG for menor que zero, ou seja, se o ΔG for negativo, nós temos uma reação espontânea. Agora, se o ΔG ele for maior que zero, ele for positivo, maior que zero, positivo, então nesse caso, meus feras, a reação ela é não espontânea. Belezinha? E vou dar uma dica a vocês. Coloquem essa fórmula no juízo, porque o SESMAC ama, tá? Nós já tivemos, galera, umas 4 questões de espontaneidade de uma reação química na prova do SESMAC. E essa fórmula tem que ficar legalzinho no juízo. E guardem, ΔG negativo, reação espontânea.
ΔG positivo, reação não espontânea. Belezinha, belezinha? Anotem, meus feras, fechamos a teoria de termoquímica. Anotem legalzinho para a gente detonar agora as questões. Beleza, beleza? Vamos em frente, galera. Massa, galera. Fechamos a teoria. Vamos detonar legalzinho agora as questões de termoquímica, tá? E aí observem que eu estou colocando questões do SESMAC para a gente responder. Porque o SESMAC ama termoquímica, galera. E de coração, as questões de termoquímica do SESMAC não tem mistério nenhum. São belezinha, vocês vão detonar legal. Primeira questão. Ela coloca assim, galera. A equação termoquímica para a fermentação da glicose em álcool e dióxido de carbono é... SESMAC nos dará a equação balanceada e nos diz, galera, que o ΔH dessa reação é menos 74 kJ, né? ΔH negativo, uma reação exotérmica, libera calor, liberando 74 kJ de energia, tá? E aí vem a pergunta, calcule a quantidade de glicose em gramas, ou seja, a massa da glicose em gramas, a ser fermentada para produzir 300 kJ de calor. Meus feras, de coração, tem mistério não. A gente vai responder essa questão como se fosse um cálculo estequiométrico. Ela nos dá a energia, né, 300 kJ de energia, e nos pede a massa de glicose. Então vamos fazer uma regrinha de 3, como se fosse um cálculo estequiométrico. Olhem para mim, depois vocês vão anotar. Nós temos aqui, galera, 1 mol da glicose, ao sofrer fermentação, libera 74 kJ de energia. Então vou colocar aqui pra gente, hein? 1 mol da glicose, ao sofrer fermentação, libera 74 kJ de energia. O Alisson, não tem que colocar o sinal negativo ao lado do 74, não? Não. Sabe por que não? Porque o sinal negativo é só para indicar que a energia foi liberada. Não existe, prestem atenção, não existe energia negativa. O negativo é só para indicar a liberação. E esse sinal negativo eu troquei pela palavra libera, tá? Vou até completar aqui a palavra. Libera, tá? Aí vem a pergunta do SESMAC. Qual é a massa de glicose que deve ser fermentada, para que ocorra a liberação de 300 kJ de energia. Beleza? Como se fosse um cálculo estequiométrico, nós estruturamos a regrinha de 3. Agora vamos igualar as unidades, meio pelos extremos e a gente acaba a questão, tá? Quilojoule e quilojoule. Belezinha, galera. Mol e massa, belezinha não, galera. Vamos pegar o mol, passar para massa. O carbono é 12 vezes 6, mais o hidrogênio é 1 vezes 12, mais o oxigênio 16 vezes 6. Soma tudo, vai dar 180. Grama na esquerda, beleza? Quilojoule na direita, belezinha? Agora é meio pelos extremos. X é igual
a 180 vezes 300 dividido por 74. O que vai dar, galera, aproximadamente 730 quilojoules. A opção de resposta, né, que traz 730 quilojoules é a letra E. Então, primeira questão, o nosso gabarito é a letra E, tá bom? E galera, escutem legalzinho o que eu vou dizer a vocês. O SESMAC já fez esse tipo de questão mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. Ele associa a energia da reação com a quantidade de uma substância. Aqui, no caso, a quantidade da glicose. Aí faz uma regrinha de 3, como se fosse um cálculo estequiométrico. Iguala as unidades, meio pelos extremos e detona legalzinho. Beleza, beleza? Massa, meus feras. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a questão 2. Vamos lá, vamos para a questão 2 agora. Vamos aqui na sequência comigo. A questão 2, ela coloca assim, meus feras. Também do SESMAC, ela traz assim: o butano é o principal componente do gás de cozinha, também conhecido como GLP. A combustão completa do butano pode ser representada pela equação química. Galera, um lembrete a vocês, tá? Combustão quer dizer queima. Combustão quer dizer queima. Toda combustão, toda queima, ela é exotérmica. Ela libera calor. Toda queima, toda combustão libera calor. E combustão completa é aquela combustão que produz CO2 e água, gás carbônico e água, tá? Aí vem a pergunta, calcule o calor liberado, ele já botou liberado, porque a reação é exotérmica. Então, calcule o calor liberado na reação acima, a 298 Kelvin, sublinhem, a partir das entalpias padrão de formação, o ΔHF. Galera, entalpias padrões de formação são os calores de formação. Calores de formação, que é a primeira maneira de calcular o ΔH de uma reação que eu expliquei a vocês, tá? Tranquilo, meus feras? Presta bastante atenção, depois vocês vão copiar. Nós temos aqui a reação. Butano C4H10. Reagindo com gás oxigênio. O gás oxigênio é chamado de gás comburente. É o gás que provoca a queima, provoca a combustão. Só existe queima, só existe combustão na presença do gás oxigênio. Comburente. Então, o butano é o combustível e o oxigênio é o comburente. O combustível queima, o comburente provoca a queima, tá? Combustão completa, produzindo CO2 e água. O que o SESMAC ele quer? Ele quer que a gente calcule o ΔH dessa reação. É isso o que o SESMAC quer. Agora, para a gente calcular o ΔH dessa reação, os dados que a questão traz são calores de formação. Nós temos aí a tabelinha, galera. Calor de formação do butano é menos, vou botar aqui embaixo, menos 125 quilojoules.
O do CO2, menos 394 kJ. O da água, menos 242 kJ. Opa, galera, olha o do O2. O2 é substância simples. O2 é o alótropo mais estável do oxigênio. Estão lembrados daquela observação? Substância simples. E os 4 alótropos mais estáveis, grafite, gás oxigênio, enxofre rômbico e fósforo vermelho, eles possuem calor de formação igual a zero. Ok? Calor de formação igual a zero. Pronto, galera. Agora é só aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? ΔH da reação é igual ao somatório dos calores de formação dos produtos menos o somatório dos calores de formação dos reagentes. A fórmula é essa daqui. Vamos para a matemática agora? Vamos legalzinho aqui comigo, galera. ΔH da reação é igual. Deixa eu fazer o seguinte, para ganhar espaço. Para ganhar espaço aqui no quadro, deixa eu tirar a reação. Beleza? ΔH da reação. Vamos lá. Somatório dos calores de formação dos produtos. Vamos abrir aqui colchete. Galera, o calor de formação do primeiro produto, do CO2, é menos 394. Agora tem um detalhe muito simples, mas que se vocês não prestarem atenção, vocês vão escorregar. Olhem na tabela aí acima, galera. Quando a gente olha na tabela, está escrito esses calores de formação, olhem a unidade, é quilojoule barra mol. Quilojoule barra mol. Significa que esses valores são valores para 1 mol. 1 mol. Galera, no caso do CO2, a gente tem 4 mols. No caso da água, a gente tem 5 mols. Então, de coração, se liguem nesse detalhe. Sempre, sempre e sempre que a questão trabalhar calores de formação, peguem o calor de formação e multipliquem pelo coeficiente. Multipliquem pelo coeficiente. Multipliquem pelo coeficiente, tá? Se bem que quando é 1, claro, precisa multiplicar não. Mas se é diferente de 1, tem que multiplicar. Então aqui, galera, CO2 vai ficar 4 vezes menos 394. Mais porque é somatório. Mais porque é somatório. O da água, 5 vezes menos 242. Então aqui, galera, é o somatório dos calores de formação dos produtos, tá? Aí vamos colocar o sinal negativo da fórmula e vamos agora para os reagentes. O2 é 0. No caso do butano, é menos 125. Pronto, galera, pronto. Calor de formação. Para determinar o ΔH de uma reação, a fórmula é essa daqui. O detalhezinho, peguem o calor de formação da substância, multiplique pelo coeficiente dele. Pegue o calor de formação da substância e multiplique pelo coeficiente dele, beleza?
somatório dos calores de formação dos produtos menos somatório dos calores de formação dos reagentes. Vamos na matemática agora? ΔH, vamos legalzinho, galera. 4 vezes 394. Vamos legalzinho aqui na calculadora para a gente ganhar tempo, beleza? Vamos lá, 4 vezes 394. Isso daqui, galera, isso daqui, beleza? Só ajeitando aqui legalzinho. Abrimos o colchete. Vai dar negativo, né? Vai dar 1576. Continuando, olhem o joguinho de sinais, ó. Mais com menos dá menos. Aí, galera, 5 vezes 242 vai dar 1210. 1210, beleza? Aqui, galera, joguinho de sinais. Menos com menos dá mais. 125, beleza? Vamos na matemática. Menos e menos. Soma e conserva o sinal. Soma e conserva o sinal. 1210 mais 1576 vai dar 2786 mais 125. Galera, um é negativo, o outro é positivo. Subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é negativo. Então, 2786 menos 125 vai dar 2661 kJ. Beleza? Então, meus feras, a nossa opção de resposta, menos 2661 kJ, é a letra B de belezinha demais, ok? Então, sempre que a gente pegar uma questão pedindo para calcular o ΔH de uma reação e os dados, galera, os dados da questão são calores de formação, a gente vai fazer isso aqui. Aplica essa fórmula, detona legalzinho. E mais uma vez lembrando a vocês, tá? Peguem o calor de formação, multiplique pelo coeficiente de cada substância. Belezinha, belezinha? Anotem, galera, para a gente continuar. Beleza, galera? Vamos lá, questão 3, belezinha. E essa questão 3 é uma outra questão do SESMAC, onde nós vamos ter, galera, cálculo do ΔH de uma reação através dos calores de formação. Então, a questão 3 é para a gente fixar legalzinho o raciocínio da questão 2. Calcular o ΔH de uma reação através dos calores de formação. O SESMAC gosta disso, hein, galera? Acompanhe legalzinho aí comigo. Na medicina veterinária, o cloreto de amônio é utilizado como acidulante da urina, com o objetivo de evitar infecções. Para a produção do cloreto de amônio, é empregada a reação do ácido clorídrico com amônia, representada abaixo. E aí nós temos a reação e o SESMAC quer isso aqui, o ΔH dessa reação, beleza? Galera, sublinha agora, a partir dos valores das entalpias de formação. Entalpia de formação e calor de formação é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. O do ácido clorídrico é menos 46 kJ.
O da amônia, menos 92 kJ. O do cloreto de amônio, menos 314 kJ. Aí pergunta, determine a variação de entalpia, ΔH da reação acima, e se o processo é endotérmico ou exotérmico, tá? Meus feras, não tem para onde correr. Precisamos determinar o ΔH de uma reação. Os dados que nós temos são calores de formação. Joga a fórmula. Nós vamos ter ΔH da reação é igual somatório dos calores de formação dos produtos menos o somatório dos calores de formação dos reagentes. Vamos legalzinho? ΔH é igual. Abre aqui, galera. Abre aqui o colchete, tá? Mas como só tem um produto, precisa abrir o colchete para ele não. Só tem um produto. Vamos lá, galera. Produto, menos 314. Lembrando que o calor de formação a gente tem que multiplicar pelo coeficiente, né? Só que nessa equação, todos os coeficientes são iguais a 1. E quando é 1, claro, precisa multiplicar não, belezinha? Então, produto, galera, cloreto de amônio, menos 314. Aí joga o menos aqui, o negativo da fórmula. Galera, 2 produtos. Então, vamos abrir o colchete e vamos fazer o cálculo dentro dos colchetes, tá bom? Somatório dos calores de formação dos reagentes. Ácido clorídrico, menos 46. Mais porque é somatório. Amônia, menos 92. E aí fecha colchete, belezinha? Vamos na matemática, galera. ΔH, menos 314, menos. Abre aqui o colchete. Galera, menos 46. Joguinho de sinais, hein? Mais e menos. Menos 92. ΔH da reação, menos 314, menos. Ô galera, menos e menos, soma, conserva o sinal, hein? Vai dar menos 46 com 92, vai dar 138. Menos 138. ΔH, menos 314. Galera, menos e menos, a gente vai ficar com sinal positivo, né? Aqui, ó, menos, multiplicando o menos, aí fica positivo. 138. Belezinha? Agora, meus feras, é negativo, o outro é positivo. Subtrai, conserva o sinal do maior é negativo. Então vamos só subtrair, galera. Nós vamos ter aqui 314 menos 138 vai dar 176. Então o gabarito menos 176 kJ, ΔH negativo, reação exotérmica. Belezinha, belezinha? Então agora, galera, é só procurar o nosso gabarito, letra C, menos 176 kJ, reação exotérmica, tá? Então, questão 3, gabarito letra C,
chuzinho. Belezinha, belezinha? Massa, galera, massa. Então eu espero que com essa questão tenha dado para fixar legalzinho, né? Cálculo do ΔH de uma reação utilizando calores de formação. Beleza? Agora, na sequência, vamos para a questão 4. Vamos lá, meus feras. Uma outra questão aqui do SESMAC. Acompanhe legalzinho comigo. Devido à alta dureza e ao elevado valor agregado do carbono diamante, a conversão do carbono grafite em carbono diamante é algo viável em termos comerciais a partir da aplicação de alta temperatura e pressão. Desta forma, o cálculo da entalpia de reação para essa transformação pode ser realizado a partir das reações de formação do gás carbônico a partir do carbono grafite e do carbono diamante expressas abaixo. E aí, galera, quando a gente olha para essa questão, nós temos aqui 3 equações. Primeiro, carbono grafite sofrendo combustão, produzindo CO2. Depois, carbono diamante reagindo com oxigênio, é uma combustão, produzindo CO2. E vem a terceira reação, carbono grafite virando carbono diamante. E aí a gente precisa achar o ΔH dessa reação. Carbono grafite se transformando em carbono diamante, tá? Olhem a pergunta. A partir dos valores de energia de formação do CO2, qual é a entalpia de reação para a transformação do carbono grafite em carbono diamante? Meus feras, não tem para onde correr. Tem quantas reações aqui? Tem 3. Quando a gente pega uma questão de termoquímica que tenha mais de uma reação, galera, não tem para onde correr. É lei de Hess. Lei de Hess, tá? Aí vem um legalzinho. Essa questão, ela quer isso aqui. Ela quer o ΔH da reação, onde carbono grafite vai se transformar em carbono diamante. Ela quer o ΔH dessa reação, ok? E para a gente calcular o ΔH dessa reação, ela, em vez de dar calor de formação, em vez de dar energia de ligação, ela deu outras reações. Não tem para onde correr, galera. Lei de Hess, tá? A primeira reação que ela nos dá é o carbono grafite reagindo com O2, se transformando em CO2 e o ΔH menos 393,3 kJ. A segunda reação é o carbono diamante reagindo com O2, produzindo CO2 e o ΔH menos 395,2 kJ. Ô galera, lei de Hess, eu particularmente, eu gosto muito, porque eu sempre digo que trabalhar a lei de Hess é trabalhar, vamos dizer, um joguinho de quebra-cabeça. Lembram quando vocês eram pequenos e papai, mamãe chegou com um joguinho de quebra-cabeça? O joguinho vinha dentro de uma caixa. Na capa da caixa tinha uma figura, né? E dentro da caixa as pecinhas. O que a gente faz no joguinho de quebra-cabeça? A gente pega as pecinhas, a gente sai encaixando as pecinhas para montar a figura
que está na capa da caixa. Não é assim? Um joguinho de quebra-cabeça, não é assim? Lei de Hess é a mesma coisa. Galera, eu e você temos duas pecinhas do quebra-cabeça. Aqui são as peças do quebra-cabeça. E nós vamos precisar pegar essas duas pecinhas, essas duas equações, para a gente montar essa figura. Beleza? Então, essa equação, onde carbono grafite vai se transformar em carbono diamante, é a figura que nós precisamos montar no nosso quebra-cabeça. E as pecinhas que a gente precisa encaixar para a gente montar essa figura são essas duas aqui. Olhem para mim, olhem para mim. Galera, olhando para a figura, a gente precisa de carbono grafite nos reagentes, né? O carbono grafite, nessa equação figura, ele tem que ficar nos reagentes. Olhem para cá. Primeira pecinha do quebra-cabeça. O carbono grafite está nos reagentes? Está. Galera, outra coisinha. A gente precisa de 1 mol de carbono grafite. Olhem para a primeira pecinha. Nós temos 1 mol de carbono grafite na primeira pecinha? Temos. Ou seja, galera, a primeira equação, ela já está do jeito que a gente precisa que ela esteja. Ela está trazendo 1 mol de carbono grafite nos reagentes. Então, nós vamos pegar essa primeira equação e nós vamos apenas repetir. Nós vamos apenas repetir, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. Carbono grafite reagindo com O2, produzindo CO2. O ΔH menos 393,3 kJ. Alisson, eu tenho uma pergunta. Você pode estar aí se fazendo. Se eu precisasse na equação figura, se eu precisasse de 2 mols de grafite, o que eu iria fazer com essa primeira equação? Galera, se na figura nós precisássemos de 2 mols de grafite, então nós iríamos pegar essa primeira equação e iríamos multiplicar ela por 2. Alisson, se eu precisasse de 3, pegaríamos a primeira equação e multiplicaríamos ela por 3. Beleza? Deu para entender? A gente tem que ajustar a equação da pecinha à equação da figura, ok? Continuando aqui comigo, olhem para cá, já já vocês vão copiar. Galera, olhando para a figura, nós precisamos de carbono diamante nos produtos. Aqui ele veio nos reagentes. Pode não, galera. Eu preciso dele nos produtos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa equação e eu vou ter que inverter essa segunda equação, para que o carbono diamante ele passe para o lado dos produtos. Então, vamos pegar essa equação e vamos inverter. O CO2 é produto, ele vem para o lado dos reagentes. Carbono, diamante e oxigênio são reagentes, vão passar para o lado dos produtos. Ok? Galera, outra coisinha.
A gente precisa de 1 mol de carbono diamante. Nós temos 1 mol de carbono diamante. A quantidade está igual. Então a gente não precisa multiplicar nada não. Agora se liguem legalzinho, muita atenção, meus feras, muita atenção ao que eu vou dizer a vocês agora. Olhem para cá. Quando a gente inverte uma reação, a gente tem que inverter o sinal do ΔH. Quando a gente inverte a equação, a gente tem que inverter o sinal do ΔH. Vamos lá, aqui é negativo, inverte, fica positivo, ok? Fica positivo. Pronto, galera. 1 mol de carbono grafite nos reagentes. 1 mol de carbono diamante nos produtos. Agora vamos aplicar lei de Hess. A gente vai somar as equações para a gente obter a equação global. A gente vai somar os ΔHs para a gente obter o ΔH total. Lembrando que ao somar as equações, tudo aquilo que se repete em posições invertidas, a gente cancela, a gente corta, a gente manda embora, beleza? Galera, quem é que está em posições aqui invertidas, hein? Não é o O2? Então vamos cancelar O2 com O2. Galera, o CO2 também. O CO2 também. O que foi que sobrou? O que foi que sobrou, galera? Carbono grafite produzindo carbono diamante. Pronto, galera. Olhem o joguinho de quebra-cabeça. Nós pegamos essas duas equações, essas duas pecinhas, saímos encaixando as pecinhas e acabamos de montar a figura. Acabamos de montar a equação que a gente precisa. Beleza? Agora, meus feras, vamos somar os ΔHs das duas etapas e vamos encontrar o ΔH total do processo, tá? Menos 393,3 kJ, mais 395,2 kJ, um é positivo, o outro é negativo. Subtrai, conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo. Galera, 395,2 menos 393,6, isso daqui vai dar 1,9 kJ, beleza? Portanto, meus feras, o nosso gabarito, vamos lá, nas opções de resposta, mais 1,96 kJ, letra D, galera. Questão 4, gabarito, letra D. Beleza, beleza? Entenderam legalzinho? Então, lei de Hess é isso. Quando a gente pega uma questão com mais de uma equação, lei de Hess. Beleza? Anotem, meus feras, anotem com bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida, é só voltar e assistir o vídeo novamente, tá bom? Não guarde dúvida nenhuma, beleza? Anotem, meus feras, para a gente ir para a quinta questão. Belezinha. Quinta e última questão, galera. Todas as questões de termoquímica que nós fizemos, as 5, todas do SESMAC. Fiquem espertos, galera.
termoquímica, tem tudo para ser uma questão no vestibular de vocês, tá? E ela coloca assim: na maioria dos organismos aeróbicos, a vida existe simplesmente porque eles utilizam a energia livre contida na glicose, através do processo de oxidação e liberação de CO2 e água de acordo com a reação. Muita atenção aos dados que temos agora no segundo parágrafo. Sublinhem tudo com bastante atenção. Sabendo os valores de entalpia, ΔH, menos 2.805 kJ por mol. E entropia, ΔS, 259 Joule por mol. Galera, aqui nós temos um detalhezinho que é tão sutil que a galera escorrega. Mas vocês, meus feras, não vão escorregar não. Observem que a entalpia está em kJ, circule aí, kJ. Enquanto que a entropia está em joule. Pode não, galera. Um é kJ, o outro é joule. Pode não. Façam o seguinte, peguem o 259 joule, dividam por mil e passem para kJ. Aí nós vamos igualar as unidades. Os dois estarão em kJ. Agora sim, agora a gente pode trabalhar a questão. Continuando. A temperatura ambiente, 25 graus Celsius, 298 Kelvin. Pergunta, determine a energia livre de Gibbs, ΔG, para esta reação e indique se a reação é espontânea ou não, tá? Meus feras, não tem para onde correr. A questão deu ΔH, ΔS, temperatura. E pede o ΔG, a energia livre de Gibbs. É só jogar a fórmula. Vamos lá? Nós temos, galera, ΔG é igual a ΔH menos temperatura em Kelvin, temperatura absoluta vezes o ΔS. Belezinha? Vamos aqui comigo, galera. Deixa eu só mudar o piloto para destacar legal. ΔG é igual. O ΔH é igual a menos 2.805. Menos temperatura em Kelvin, 298. Vezes o ΔS, a gente dividiu por 1.000. Ficou 0,259. Beleza? Agora é só na matemática. ΔG é igual a menos 2.805 menos, galera, 298 vezes 0,259, isso daqui vai dar 77. ΔG menos e menos, soma, conserva o sinal, ok? Então, somando, vai dar 2.882 kJ. Belezinha? Pronto, galera. Agora, meus feras, o ΔG deu negativo. Lembrando que quando o ΔG, a energia livre de Gibbs, é negativa, o processo ele é espontâneo. Beleza? E quando o ΔG é positivo, o processo é não espontâneo. Então, o nosso gabarito vai ficar a letra C, né? Menos 2.882 e o processo ele é espontâneo. Beleza? Questão 5, gabarito, letra C. Legalzinho, legalzinho, meus feras. Então, fechamos termoquímica. Detonem legalzinho nas questões, as dúvidas,
mandem para mim, mandem no privado para mim, beleza? Quero a atenção total de vocês nesse capítulo, porque disse já algumas vezes, volto a repetir, tem tudo para ser uma questão no vestibular do SESMAC. Belezinha, meus feras? Copiem tudo, anotem tudo e vamos detonando juntos, beleza?